Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos acompanhando a final do Chessable Masters 2022 entre o Ding Liren e o garotinho Praggnanandhaa, né? O Ding Liren que eliminou o Magnus Carlsen e o Praggnanandhaa que eliminou o Anish Giri. Agora a questão é, como é que o Ding Liren eliminou o Magnus Carlsen? Vamos dar uma olhada nessa partida aqui espetacular, vamos lá galera! Bom, muito bem galera, então vamos mostrar aqui, né, o que o Ding Liren fez para eliminar o campeão do mundo aqui. Bom, não é uma partida clássica, então a gente não pode falar que o Magnus Carlsen é o campeão do mundo, mas enfim, como é que ele fez para eliminar um jogador dessa força aqui do Magnus Carlsen? A partida aqui é uma partida rápida, 15 minutos para cada jogador, 10 segundos de acréscimo por lance, né? E antes eu vou dar uma dica aí para você que quer aprender inglês, você tá tentando acompanhar os canais de xadrez aí em inglês, não tá conseguindo, né? Não entende aí os termos nem nada disso. A dica aqui é o Teacher Edelson, galera. Ele, além de tudo, o Teacher Edelson é inscrito aqui do canal, professor particular, tem o Instagram dele aqui, o Teacher Edelson, e vira e mexe ele tá postando dicas lá, tá bom? Dicas para você aprender a falar inglês. Ele tem uma escola de inglês, uma equipe ali altamente capacitada, e para você tem então aí, ó, dicas, ó, it's a quarter to five, como é que fala aí e tudo mais, tá bom? Então, sigam lá o Teacher Edelson ali no Instagram, quem quiser melhorar no inglês é a dica. Muito bem galera, Ding Liren aqui está com as peças brancas e abre com o peão dama D4. O Magnus Carlsen responde com D5, temos aqui C4, o gambito da dama pelo Ding, e aqui o Magnus Carlsen vai para a defesa eslava. Cavalo em F3, cavalo em F6, ambos desenvolvendo aqui os cavalos. O Ding Liren quer desenvolver o bispo de casas claras, joga com E3, não se incomodando em fechar o bispo, que muitas vezes as pessoas pensam que é obrigatório passar o bispo para depois jogar E3. O Carlsen faz muito isso, muitos jogadores fazem isso. Não é obrigatório, né? Aqui a ideia, claro, o peão não vai ficar aqui para sempre, mas as brancas com calma vão articular para em algum momento jogar o lance E4. Bispo G4 foi jogado pelo Carlsen, H3, questionando aí o bispo. Bispo toma, dama toma, o Magnus Carlsen abdica do par de bispos para ficar realmente com um forte controle aqui das casas centrais. E segue com E6. Cavalo C3 pelo Ding, cavalo de bem em D7. E agora o Ding Liren segue desenvolvendo com bispo D3 e bispo B4, completando o desenvolvimento das peças menores. O Magnus Carlsen, todo mundo coloca os reis em segurança e o Ding começa agora a movimentar as torres. Torre aqui na casa de D1, já prevendo uma possível abertura aqui da coluna D e já posicionando a torre numa coluna interessante. Torre 8 foi jogado pelo Magnus Carlsen, também muitas vezes reforçando para poder jogar um lance como E5, o centro, as rupturas no centro vão se desenhando. E aqui o Ding Liren joga com dama em E2. Dama em E7 foi jogado pelo Carlsen, conectou aqui as torres, finalizou o desenvolvimento como manda o manual, né? Fazer o roque, desenvolver as peças, colocar a dama na segunda horizontal, conectar as torres, terminou o desenvolvimento. E aqui bispo D2, o Ding Liren faz a mesma coisa. Dama na segunda horizontal, torres conectadas, peças desenvolvidas. Rei seguro. A6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, bispo em E1 pelo Ding Liren, dando um pouco mais de movimentação aqui, um pouco mais de liberdade para as torres. Torre de A em D8, melhor posicionando as torres, torre de A em C1 fazendo a mesma coisa. Todo mundo aqui preparou o seu arsenal, as suas peças aqui, não tem nada imediatamente acontecendo, mas em breve a gente tem o quê? O que muda as estruturas das partidas? Rupturas de peões. Vamos ver como é que vai seguindo aqui. Bispo D6 pelo Magnus Carlsen, talvez com uma ideia poderosa de seguir com ataques nas casas escuras, mas dessa vez o Magnus Carlsen tá indo, o Ding Liren já tá voltando. Ele segue aqui com C5, ganhando muito espaço na ala da dama, fixando B7 como um alvo. Ainda não muito fácil de ser atacado, vamos falar bem a verdade, mas fixando como um alvo. E frustrando, agora não tem mais plano. Como é que a dama e o bispo vão se coordenar para juntos atacarem nas casas escuras? Não dá, né? Então excelente aqui a abordagem do Ding Liren. Bispo C7 foi jogado pelo Carlsen e aqui F4. O Ding Liren primeiro evita a ruptura, o lance E5 aqui das negras. Incrível. A partida seguiu com o bispo em A5, um erro tático. Galera, Magnus Carlsen também comete erros, né? Esse lance é um erro tático. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar castigar esse lance aqui do Magnus Carlsen,
Vale a pena? O que o Magnus Carlsen não viu aí que você tá vendo? Olha aí, hein? Olha aí que legal. E realmente tem um lance muito bom aqui na posição. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance cavalo por D5, né? Será que o Magnus Carlsen não viu esse lance ou ele deixou por algum outro motivo? Mas o fato, enfim, é que esse lance aqui, ele é interessante porque ataca a dama e ataca o indefeso bispo aqui de A5, né? Aqui as pretas poderiam ter jogado qualquer outra coisa para evitar isso. Joga um H6, manobra o cavalo lá para outro lado, enfim, faz qualquer outra coisa, né? Bispo A5 e agora cavalo por D5 chegou. E por D5 foi jogado pelo Carlsen, e talvez a ideia dele tenha sido provocar mesmo isso, não sei. Mas agora bispo por A5 e a partida seguiu com torre C8, né? O problema todo é que a torre tá atacada, né? Não dá tempo agora do Magnus Carlsen capturar aqui em E3, né? Então torre C8 e agora torre C3. Olha que espetáculo de lance, torre C3 aqui do Ding Liren. Protegendo em E3, afinal de contas, bispo por H7 é uma ameaça permanente. E além de tudo, lembra o alvo lá de B7? Olha esse lance, torre C3 do Ding Liren, que categoria, né? Então agora, só para ficar claro, não dá para capturar aqui em E3, porque depois das trocas o Ding teria bispo por H7, né? Seguido de torre aqui por E3, tá bom? Então protegeu o peão de E3, a partida seguiu com cavalo F8, segue com um peão a mais o Ding Liren. Não deu boa aqui pro Carlsen por enquanto. Torre B3, indo pra cima daquele alvo que era difícil de atacar, de repente ficou possível. Cavalo em E6 foi jogado e agora dama em F3, melhorando a posição da dama aqui o Ding. Dama D7 e agora o bispo passa para E1, né? Então aqui o Ding Liren volta o bispo aqui, deixa uma peça também próxima aqui da ala do rei, um defensor importante. Cavalo D8 foi jogado e agora a torre B6, fixando o alvo, preparando para trazer a outra torre. Vamos ver o plano agora, um plano genial do Ding Liren aqui. Cavalo em E4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, bispo C2. Aqui a partida seguiu com F5 e agora sim torre D3, passando a outra torre para pesar para cima do peão de B7. Cavalo F7 foi jogado, torre de D veio para B3, atacou o peão lá de B7, torre C7 tendo que defender aqui Magnus Carlsen. E aqui o Ding Liren então conseguiu paralisar a ala da dama, não existe mais ruptura de peão, né? A torre está fixando esse peão aqui, existe uma pressão constante aqui em B7. E olhando para tudo isso, qual é o plano agora das brancas? Qual é o plano? E o Ding Liren vai para um plano surreal. Ele faz aqui o lance rei F1, galera. A primeira hora que eu vi esse lance, eu pensei, tudo bem, tem um princípio no xadrez que fala que as suas peças não devem ficar desprotegidas, tem uma torre na coluna E, você não vai querer deixar o seu bispo desprotegido, o bispo tá meio controlado aqui pelo cavalo, então talvez a melhor forma de defender o bispo seja trazer o rei para F1. Essa é uma possível explicação e errada do plano do Ding Liren, mas foi o que eu consegui enxergar. A partida seguiu com dama C8 e de repente no próximo lance, aí sim eu entendi o que o Ding Liren estava fazendo. Rei E2, galera. O plano do Ding Liren me lembra muito o plano lá, foi o Nigel Short, não foi o Petrosian, foi o Petrosian, né, que levou o rei lá pro outro lado. O plano do Ding Liren é baseado no Petrosian, galera, ele quer levar o rei pra casa de A2. Vamos ver o que o Ding Liren vai fazer aqui. Ele vai deixar o rei dele seguro na ala da dama, olha o que ele visualizou. Ele vai deixar o rei dele seguro na ala da dama, que tá paralisada, para poder atacar na ala do rei, galera. Olha o plano desse Ding Liren. A partida seguiu com o cavalo em H8, aqui uma manobra de cavalo aqui bonita do Carlsen. Rei D1, galera, cavalo G6, rei C1, olha a marcha do rei aqui do Ding Liren. Cavalo em F8, manobrando com o cavalo aqui o Carlsen. E agora o bispo aqui em A5, ameaçando todo tipo de ataque descoberto. Torre F7 saindo da mira do bispo e agora rei B1, o Ding Liren continua com o seu plano, ele tá gastando um monte de tempo aqui, mas o Magnus Carlsen tá com as mãos atadas, ele não consegue fazer nada, ele não consegue invadir a posição. H6, agora ele tá tentando alguma coisa na ala do rei, percebendo que ele vai ser atacado, ele já tenta criar um pouco mais de espaço para se defender. A3, cavalo H7 e rei A2. Pessoal, o que o Ding Liren fez quando ele jogou o lance rei F1? Ele já estava pensando nesse plano, acho que quando ele jogou torre B6. O cara é monstruoso realmente, olha o plano que ele fez. Paralisou a ala da dama, levou o rei para segurança e vai atacar agora na ala do rei, vamos ver.
Cavalo de H em F6 e agora o bispo volta. Bispo em E1. G5 foi jogado, o Carlsen percebendo que ele ia ser atacado, começa a tentar ganhar um pouco de espaço. Bispo D1 foi jogado, trazendo mais uma arma. E aqui G4. H por G4, F por G4, a dama recua para a casa de F1 e H5. Parece que o Carlsen bloqueou os ataques aqui do Ding Liren. Mas o Ding Liren segue agora com dama em H1, pesando para cima do peão de H5, que por enquanto está defendido. Rei G7 talvez vai trazendo mais um defensor, mas agora bispo H4, entrando aqui, invadindo a posição. Cavalo G8 aqui pelo Magnus Carlsen. Por que não jogar um lance como torre H8? Parece ser bem natural fazer um lance como esse, né? Poderia ser jogado. Bispo C2 seria uma possível continuação. Enfim, o jogo poderia ir embora dessa maneira, né? E ficar tentando, esperando aqui para ver o que acontece. Como é que será que o Ding Liren ia quebrar essa posição numa situação como essa, né? Seria uma possibilidade, mas o Magnus Carlsen aqui seguiu com cavalo G8. E agora bispo C2 chegou de qualquer maneira. Cavalo D2 agora pelo Magnus Carlsen, indo para o contra-jogo aqui, né? Indo por um contra-jogo bastante interessante, porque se essa torre tenta escapar, o cavalo vai perseguir a torre de novo. Então, nessa posição, o Ding Liren vai para uma sequência aqui espetacular. E ele me vai para o segundo lance brilhante. O primeiro lance brilhante foi cavalo por peão lá, aquele tático que ele ganhou o peão. E o segundo lance brilhante, com a torre atacada, o Ding Liren me manda bala no lance bispo G5, abrindo um ataque para cima do peão de H5. Que espetáculo, deixando a torre. A partida seguiu com cavalo por B3, torre por B3. Aqui o Ding Liren entregou material, portanto. E agora cavalo F6 foi jogado para defender o peão de H5, que não é uma defesa permanente. O Carlsen sabe disso, que ele vai ser capturado e vai cair o peão de H5. O rei está cortado, né? Então, onde reside toda a força aqui do Ding Liren? Por que ele sacrificou essa qualidade? O que o Ding Liren está enxergando para poder ter sacrificado essa qualidade? Primeiro, o rei cortado, esse bispo está monstruoso, ele impede aqui várias peças de tentarem defender o rei daqui a pouco, a gente vai ver isso, a força. Tem uma pressão constante aqui na casa de B7, no peão. E existe a possibilidade de manobrar o bispo para a casa de D3, avançar o peão para E4 e tentar abrir mais ainda a posição e atacar o rei exposto. Sem contar que o peão de H5 está caindo. E aqui é um peão passado. Então tem muitos elementos aqui que juntaram na cabeça do Ding Liren para justificar esse sacrifício de qualidade. E a partida seguiu com cavalo em F6, bispo por F6, cheque, torre por F6 e agora dama por H5. E mais uma vez a gente vê a força aqui desse bispo, aqui cortando completamente o rei. E a partida vai seguir aqui com torre H8. Mas mais uma vez a gente vê aqui a pressão da posição, né? A dama tendo que proteger aqui o peão. Torre H8 foi jogado dama E5. Dama E5 aqui e agora rei aqui em F7, né? É muito difícil de achar um lance aqui. A gente pode pensar, será que não dá para as pretas jogarem um torre H2 seguindo o contra-jogo? Não dá. Aqui, por exemplo, dama G5 seguido de rei F7, bispo D3 com aquela ideia de jogar E4 e abrir toda a diagonal ou passar e ficar com dois peões passados. É simplesmente arrematadora, né? Por exemplo, torre por G2 criando um peão passado, mas simplesmente E4 destrói a posição, né? Você não pode capturar esse peão, simplesmente você tá abrindo aqui essa diagonal, bispo C4, rei E7, dama G7, a posição simplesmente desmorona, né? Então a posição é perigosíssima, a combinação desses elementos do rei exposto, diagonal de casas claras, pressão em B7, entrada da dama, possível ruptura e peão passado, ela é realmente muito difícil de segurar. Rei F7 foi jogado pelo Magnus Carlsen em E4, abrindo a posição. D por E4, bispo por E4, ameaçando agora D5. Torre 8 foi jogado atacando a dama, mas a dama sai com o tempo. Dama em H5, cheque. Rei E7 pelo Magnus Carlsen, D5, chegou estourando, rasgando o tabuleiro. Rei D8 tentando escapar com o rei, mas agora dama G5. Atacando aqui a torre de F6 que está cravada. Torre F8 protegendo e agora a torre D3 colocando aqui todo tipo de ameaça. Dama C7 dando a casa aqui de C8 para o rei poder escapar. D por C6, cheque. Rei C8, dama por G4, cheque. A posição do Ding vai entrando, a posição do Magnus Carlsen vai entrando em colapso. Rei B8 escapando com o rei e agora torre D7, pressão em B7, o peão do C6 protegido. O Magnus Carlsen ainda tentou torre por F4, mas depois de simplesmente dama G7, o Magnus Carlsen, completamente destruído, abandona aqui a partida, pessoal. Abandonou porque não dá mais. O dragão chinês é um monstro e vai jogar o torneio de candidatos, né? Tudo bem, aqui é uma partida rápida, não foi uma partida pensada.
mas mostra a força do dragão chinês número 2 do mundo. Aqui, enfim, não tem mais o que fazer, né, pessoal? É o famoso não dá mais, né? Aqui, vamos voltar à torre, né? Vamos lá, ganhamos uma peça, né? Temos uma peça a mais e realmente não tem como continuar. Uma posição como essa, fora a peça a mais, vários peões a mais, né? Uma partida realmente espetacular aqui do Jing Liren. Vamos dar uma olhada no relatório aqui na precisão deles, vamos ver. Pessoal, 2 lances brilhantes pro Jing Liren, que alegria, né? 92,3% de precisão pro Jing, 85,9% de precisão pro Magnus Carlsen e com direito a 2 lances brilhantes. Ô Rafa, por que você tá tão feliz? Todo mundo sabe que você é torcedor do Carlsen, você nem tinha feito essa partida, que você tava boicotando isso. Não é, galera, eu tô feliz porque eu vi um espetáculo, né? Eu sempre falo que acima de qualquer pessoa que eu torça, pra mim, o principal é o espetáculo, né? E quando eu vejo um espetáculo desse, eu vibro, e vocês percebem essa vibração. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo dessa partida. Foi assim então que Jing Liren, as outras três partidas terminaram no empate, tá bom? Então o match terminou com esses 3 empates e uma vitória do Jing. E o Jing assim eliminou ali o Magnus Carlsen e passou aí pra final, que a gente tá acompanhando contra o prodígio, o garotinho Praggnanandhaa vai fazer 16 anos ainda o menino. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!